Boa noite. No programa Saber Newton, trataremos sobre o assunto Tribunal Penal Internacional e casos emblemáticos. Mas o que é e como foi criado? Trataremos mais sobre o assunto com o Dr. Matheus Oliveira. Instituído pelo Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional é um órgão jurisdicional internacional criado para julgar indivíduos e não estados. Criado em 1998, foi aprovado por 120 países e apenas 7 votos contrários, dentre eles Estados Unidos e Israel. Mas devido à má repercussão do caso, Estados Unidos e Israel assinaram o tratado em 2000, mas não ratificaram devido aos ataques terroristas em 2001 e à guerra no Afeganistão. O Brasil assinou o tratado em 2000, sendo que em 2002 ratificou. Apesar de ter sido criado em 1998, o tratado só foi ratificado e aprovado em 2002, tendo como sede a cidade holandesa de Haia. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto com o doutor em Direito Internacional Hélio Vasconcelos, a constitucionalista Maria Oliveira e a penalista Grace Lima. Como funciona o tribunal, doutora Grace? Boa noite a todos. Bom, o tribunal é isso que o professor Matheus já nos disse, é uma instituição permanente com jurisdição internacional. Ele vai atuar sobre os países que aderiram ao Tratado de Roma. Ele vai combater crimes específicos, que é o crime de guerra, o genocídio, crime contra a humanidade e de agressão. Ele aplica as seguintes penas, né, que é de pena privativa de liberdade, que é até 30 anos, ele pode aplicar, apropriação de bens e a multa. E também a pena perpétua, que é um caso polêmico. Não é, doutora? Então, doutora, o fato é que para a ratificação é necessário que seja feita sem reservas. Não pode escolher o que aceita ou não aceita. Na questão de caráter perpétuo, a nossa Constituição proíbe. E os constitucionalistas, eles entram em confronto por isso, porque a nossa Constituição proíbe e o tratado permite essa aplicação de pena. Por outro lado, alguns constitucionalistas acreditam que, pela grande importância de defender os direitos humanos, que é relevante o tratado. Então, a gente não tem que pensar nessa questão da Constituição. Doutora, na prática, como isso ocorre? A jurisprudência, nos julgados dos casos emblemáticos, a jurisprudência vem ganhando grande relevância no direito internacional. O Tribunal Internacional, nos seus julgamentos, nas condenações das pessoas que cometem esses crimes, sejam os crimes de guerra, os crimes de genocídio, agressões, crimes contra a humanidade, nesses julgamentos as condenações ocorrem, mas a maioria das vezes esses sujeitos não são condenados. Quando são condenados, não são presos, porque alguns países que não aderiram ao Tratado de 98 acabam por não colaborar, acabam por não contribuir com o Tribunal Internacional. E não contribuindo, eles não entregam os sujeitos para o tribunal. O exemplo disso é o caso do chefe de Estado do Sudão, Omar Hassan. Ele foi condenado pelo Tribunal Internacional e acabou não sendo preso. Outra coisa que ocorre é a falta de apoio dos países com relação ao tribunal. Os países não apoiando acaba dificultando a prisão dos sujeitos que cometeram esses crimes. Algumas instituições, como a africana, acabam afirmando que as condenações do Tribunal Internacional têm caráter racista, possuem caráter de preconceito. Quanto ao grau de responsabilidade do tribunal? A gente não pode afirmar exclusivamente que uma parcial ineficácia da aplicabilidade das penas do tribunal é exclusiva dele, porque alguns países que não aderiram ao tratado, como já havia informado anteriormente, esses países que não aderiram acabam não colaborando. Então, a efetividade da aplicação dessas normas, das diretrizes, acabam não sendo efetivadas, mas também por culpa de outros países. Outro dentre os vários casos julgados pelo Tribunal Penal Internacional é o caso de Thomas Lubanga, condenado pelo crime de genocídio, mas acabou sendo solto por ausência de provas e depois a própria promotoria entrou com recurso e atualmente ele encontra sob custódia, né? Vários outros crimes estão ligados às questões étnicas, como por exemplo, o sangue no Camboja foi uma coisa bem marcante, o genocídio ucraniano e o mais conhecido, clássico, o Holocausto do judeu. Um fato importante é que a eficácia ainda não é plena, mas já ocorreu, já é de nosso conhecimento, que a estabilidade, a garantia para o futuro sem impunidades internacional está sendo estabelecida.
né, a comunidade internacional passa a ter uma certeza de que não deverá tolerar, né, a impunidade. Os criminosos internacionais serão devidamente Obrigada, punidos. senhores. Encerramos aqui mais um programa. Uma boa noite a todos.